Hoje, adentraremos o século XII d.C., uma era marcada por novas tentativas de reconquistar a Terra Santa, a consolidação do poder feudal e o crescente renascimento comercial. A Segunda Cruzada e as suas consequências reverberaram tanto na Europa quanto no Oriente Médio, influenciando o curso da história e o equilíbrio de poder na região. Prepare-se para explorar um século de devoção, ambição e transformação cultural. O século XII d.C. foi uma continuação dos conflitos religiosos e um período de reorganização política. A Segunda Cruzada, lançada em 1147, foi uma resposta às perdas sofridas pelos Estados Cruzados e marcou um novo momento de tensão entre cristãos e muçulmanos. Paralelamente, a Europa testemunhou um avanço significativo no comércio e na reorganização de suas estruturas feudais. Este episódio mergulhará nas batalhas, alianças e mudanças sociais que moldaram o equilíbrio de poder em um mundo em transformação. Após a queda do Condado de Edessa em 1144, uma das principais fortalezas dos Estados Cruzados, o Papa Eugênio III convocou uma nova cruzada. A Segunda Cruzada foi liderada por reis importantes, como Luís VII da França e Conrado III do Sacro Império Romano Germânico. Contudo, diferentemente da Primeira Cruzada, essa campanha foi marcada por divisões, má organização e constantes derrotas. Os cruzados encontraram uma forte resistência dos muçulmanos, que já haviam aprendido com os conflitos anteriores. Liderados por figuras como Nur ad-Din, os muçulmanos mostraram uma coesão e capacidade de reação impressionantes, frustrando as tentativas dos europeus de retomar Edessa e reforçar suas posições na Terra Santa. Em 1148, os cruzados tentaram, sem sucesso, tomar Damasco. A falha na Segunda Cruzada não apenas abalou a moral cristã, mas também fortaleceu a unidade islâmica na região, preparando o cenário para a ascensão de líderes como Saladino. Enquanto os reis e cavaleiros cruzados estavam envolvidos nas campanhas no Oriente, a Europa Ocidental passou por um processo de fortalecimento dos reinos feudais. Os senhores locais consolidavam seu poder, e a Igreja aumentava sua influência ao atuar como mediadora e promotora da cruzada. A aliança entre a nobreza e a Igreja foi fundamental para a estabilidade das estruturas feudais. Mosteiros, bispados e abadias tornaram-se importantes centros de poder e administração, servindo como locais de educação e preservação do conhecimento. O papel da Igreja na mediação de disputas territoriais e na organização de exércitos reforçou seu poder sobre os reinos europeus. A formação de novas ordens militares como os Cavaleiros Teutônicos exemplificava o entrelaçamento entre a fé e a guerra, unindo interesses religiosos e territoriais em uma busca constante por poder e influência. No século XII d.C., o comércio europeu floresceu como nunca antes desde a queda do Império Romano. O aumento da produção agrícola e a estabilização das rotas comerciais possibilitaram o surgimento de novas feiras e mercados em toda a Europa. As cidades italianas como Veneza e Pisa tornaram-se polos comerciais, enriquecendo com o comércio marítimo que ligava o Oriente e o Ocidente. A expansão das rotas de comércio contribuiu para o crescimento das cidades, atraindo mercadores, artesãos e camponeses em busca de melhores oportunidades. As guildas e corporações de ofício surgiram, protegendo os interesses dos trabalhadores e garantindo qualidade e preços justos para os produtos. Esse renascimento comercial também favoreceu a criação de universidades e escolas catedrais, onde o conhecimento clássico e as novas ideias do Oriente eram estudados e transmitidos. A economia monetária começava a substituir o sistema de trocas, marcando uma transformação significativa na sociedade medieval. Enquanto os cruzados enfrentavam dificuldades, o mundo islâmico começava a se unificar sob a liderança de Saladino. Como sultão do Egito e da Síria, Saladino conseguiu consolidar seu poder,
reunindo os territórios islâmicos e preparando o caminho para um confronto direto com os Estados Cruzados. A habilidade política e militar de Saladino lhe permitiu construir alianças e reconquistar importantes fortalezas na região. Em 1187, ele finalmente retomaria Jerusalém, marcando o início de um novo capítulo na história das Cruzadas. A figura de Saladino, tanto como líder militar quanto como governante justo e honrado, tornou-se um símbolo de resistência e unidade para os muçulmanos, sendo respeitado até mesmo por seus inimigos cristãos. A Segunda Cruzada deixou um legado complexo. Embora tenha falhado militarmente, ela evidenciou a importância de uma maior organização e planejamento para futuras campanhas. Para os cristãos europeus, foi um momento de reflexão e reavaliação de suas estratégias, enquanto para os muçulmanos, representou um ponto de virada em direção à união e à resistência organizada. O renascimento das cidades e do comércio também trouxe consigo novas perspectivas para a Europa, que começava a se abrir para influências externas e a desenvolver uma economia mais diversificada. A burguesia, fortalecida pelas atividades comerciais, continuava a desafiar as estruturas feudais tradicionais, abrindo caminho para mudanças políticas e sociais nos séculos seguintes. O século XII d.C. foi uma era de confrontos e transformações, onde a Segunda Cruzada e o crescimento comercial moldaram um continente em constante adaptação. No próximo capítulo, exploraremos como Saladino e os cruzados continuaram a lutar pelo controle da Terra Santa e como as mudanças econômicas e sociais começaram a transformar a Europa medieval em algo novo e vibrante. Inscrevam-se, compartilhem e sigam conosco nesta jornada, onde a história revela seu ciclo eterno de batalhas, descobertas e transformação. Porque a história da humanidade é uma narrativa escrita entre a espada e o comércio, a fé e o poder,